Respostas para a obra Enigma Feminino. Fevereiro de 1974. Cidade do México, DF. Era de Aquário. Com o maior prazer, passo a dar resposta às perguntas que me fazem a irmã B. Desejo, antes de tudo, que seu livro saia muito em breve. O título que diz que irá usar me parece extraordinário, maravilhoso, Enigma Feminino. Discípula. Venerável mestre, qual é o seu conceito sobre a mulher, como a define? Mestre. A mulher, indubitavelmente, tem os mesmos direitos do homem. Se estudamos cuidadosamente a palavra Elohim, que figura na Bíblia, acharemos que é um nome feminino com uma terminação plural masculina. A tradução exata de tal nome é deuses e deusas. Uma religião sem deusas, encontra-se na metade do ateísmo materialista, porque sendo Elohim, ou melhor diríamos, os Elohim, seres andrógenos divinos, isto é, deuses e deusas, se suprimimos o aspecto feminino dos mesmos, o resultado será, pois, a metade suprimida no nome da divindade. Ou seja, resultado, nos colocaríamos na metade do caminho do ateísmo. Não se podem suprimir as deusas de nenhum culto religioso, porque a divindade, em si mesma, é masculina e feminina ao mesmo tempo. Deduzindo disto, podemos assentar como corolário, que a mulher tem os mesmos direitos do homem, e que não é possível a autorrealização íntima do ser, sem a união das partes separadas, homem e mulher. Ambos, unidos mediante o sexo, constituem em si mesmos uma criatura inefável, um Elohim criador. Discípula. Alguns estudantes que têm conhecido a gnosis manifestaram que a mulher é um útero com pernas. Quer dizer que a importância dela radica ali. O que opina você deste conceito? Mestre. A mulher jamais poderia ser, como muitos pensam equivocadamente, um mero útero com pernas. Obviamente, quem fala assim, demonstra sua lubricidade, sua degeneração, seu mórbido passional de tipo sexual. Não está a mais recordar, com grande ênfase, que além do centro sexual existem no organismo outros centros. Recordemos ao intelectual, localizado no cérebro, ao emocional no plexo solar, na região do umbigo, ao centro motor, na parte superior da espinha dorsal, e ao instintivo, na parte inferior da mesma. Assim, pois, não somente existe o centro da geração na criatura feminina. Inquestionavelmente, também existem outros centros. Portanto, a definição dada por alguns luxuriosos, considerando a mulher como um simples útero com pernas, além de ser, como já disse, mórbida e inumana, indica também soberba e orgulho naqueles varões que a formularam tão torpemente. Discípula. O veículo feminino é kármico? Por que há mais mulheres que varões? Mestre. Não me parece de modo algum que o veículo feminino seja kármico, já que o veículo, o corpo feminino, indubitavelmente representa o aspecto passivo-criador do divinal. Já disse, e o repito outra vez, com inteira clareza meridiana, que Elohim é deuses e deusas. Se o aspecto masculino de Elohim tem direito a ter corpo físico, também o aspecto feminino do mesmo tem direito a ter um corpo físico, de tipo feminino receptivo. Discípula. Entre o varão e a mulher, quais têm tendências a ser mais passionais? Mestre. Que haja paixões animais, é óbvio, e tanto homens como mulheres têm as mesmas paixões animais. Tenhas em conta que o ego é sempre ego. Algumas vezes, retornará, regressará, se reincorporará em corpos masculinos e outras em veículos femininos. Portanto, sempre é o mesmo. E se em um corpo manifesta suas paixões desde o ângulo de vista puramente masculino, o outro as expressa desde o ponto de vista rigorosamente feminino. Discípula. A mulher tem poluições noturnas? Mestre. A mulher tem poluições noturnas, embora muitos não o creiam. É claro que um sonho erótico produz poluições. As mulheres que passaram por tais experiências noturnas sabem muito bem que a poluição feminina é um fato, e fatos são fatos, e ante os fatos temos que render-nos. Discípula. A menstruação pode considerar-se como um karma na mulher? Mestre.
A menstruação não poderia ser karma jamais. Quem assim suponha, estão equivocados radicalmente. Devemos recordar, com grande ênfase, as gentes da antiga Lemúria, outrora situada entre as enfurecidas ondas do Oceano Pacífico. Então, todos os seres humanos éramos hermafroditas. Não há dúvida de que aqueles gigantes, aqueles colossos, tão formosamente representados por algumas esculturas da Ilha de Páscoa, tinham sua menstruação. A parte feminina ovulava, e aqueles óvulos vinham ao mundo já fecundados pelo princípio masculino. Mas repito, as criaturas, todas, levavam em si mesmas os aspectos masculino e feminino. Era a época em que a humanidade se reproduzia pelo sistema de gemulação, é o mesmo sistema das aves. A criatura se forma dentro do ovo e depois de certo tempo, rompe a casca e vem à existência. A criatura que nascia se alimentava do pai e mãe. Essa era a idade de ouro, essa era a época em que os rios de água pura de vida manavam leite e mel. Então não existia nem o meu nem o teu, e tudo era de todos, e cada qual podia comer da árvore do vizinho sem temor algum. Então, quem sabia tocar a lira, estremecia ao universo inteiro com suas mais sublimes melodias. A lira de Orfeu todavia não havia caído sobre o pavimento do templo feita a pedaços. Quando a humanidade já se separou em sexos opostos, tudo mudou. Aquele ovo, expelido pelo ovário, nasceu já sem fecundação, posto que o princípio masculino havia se divorciado do feminino. Então foi necessária a cooperação para criar. Não está a mais recordar as grandes peregrinações que desde remotos lugares se faziam até os templos sagrados. Os Kumarates dirigiam aquelas procissões místicas. O ato sexual se verificava dentro dos pátios empedrados dos templos de mistérios. A humanidade se reproduzia por Kriya Shakti, isto é, a vontade e o yoga. Ninguém cometia o crime de extrair de seu organismo o esperma sagrado. Um zoospermo podia escapar-se em qualquer momento, para fazer fecunda uma matriz. Por aquela idade não existia dor no parto e as crianças nasciam sem que a mãe tivesse que sofrer. Desafortunadamente, meus caros irmãos, chegou o momento em que a gente, mudada, digamos, por certos princípios tenebrosos que pululavam na atmosfera do mundo, se dedicou à fornicação animal. Foi então quando as gentes foram expulsadas dos templos de mistérios, e isso ficou como tradição nos livros sagrados. Por isso é que se diz, muitas vezes, que Adão e Eva foram jogados do paraíso terreal. A menstruação não pode ser karma. O aspecto feminino, separado do masculino, seguiu menstruando, seguiu lançando ao exterior o óvulo, só que já sem fecundação, e não pode ser karma, pois, uma função natural. Discípula. O que nos poderia dizer você sobre o vampirismo? Mestre. Bom, se fala também muito sobre o vampirismo, se diz que muitas mulheres são vampirizadas. Não nego que há vampiros sexuais, sim os Dráculas existiram e seguirão existindo, mas o que é normal hoje em dia, o que abunda por onde quer, por aqui, por lá e acolá, é isso que comumente se chama arpias. Bem devemos recordar, nós, as aventuras dos troianos com essas famosas cauchonas de que nos falará Virgílio, o poeta de Mântua, em sua obra extraordinária intitulada Eneida. Não há dúvida de que quando tais magas negras, de que quando tais cauchonas põem seu corpo em estado de ginas, podem transportar-se a distintos rincões da terra. Se têm inimigos ou inimigas, se aproximam deles e os mordem. A mordedura aparece, mais tarde, como uma mancha negra em tal ou qual parte do corpo, isto é, onde tivesse sido mordida. Assim, pois, propriamente não se trata de vampirismo, senão de cauchonas, de arpias, isso é tudo. Que a essas se lhes denomine bruxas. É algo muito comum, e qualquer o sabe. Discípula. Caso a mulher tivesse poluições, como é a substância que ejacula e que nome recebe? Mestre. O licor seminal feminino é cristalino, poderíamos denominá-lo, também, vidro líquido, flexível, maleável. Não levará, naturalmente, milhões de zoospermos como no caso concreto dos varões, mas sim leva, em si mesmo, princípios vitais, hormônios, forças, substâncias extraordinárias. Não há dúvida de que a mulher, com o orgasmo, perde riquezas incalculáveis,
calorias, prana, princípios elétricos e magnéticos, hidrogênio sexual C12, mediante o qual é possível criar os corpos existenciais superiores do ser. Discípula. Sempre aconselhamos as meninas gnósticas que se abstenham de práticas de transmutação durante os dias da menstruação, devido a que estão em um período em que o organismo se desintoxica e segrega substâncias inúteis ao organismo e a transmutação é um processo de inibição, de absorção. Contudo, gostaríamos que nos dê seu conceito a respeito. Mestre. Não é conveniente, de modo algum, que a mulher transmute suas energias criadoras durante a época da ovulação, isto é, durante a época do menstruo. Devemos ter em conta que esse é um processo demasiado delicado, e que certas substâncias poderiam ascender até o cérebro e causar gravíssimos danos. Discípula. Com frequência recomendamos as práticas de transmutação aproveitando a música clássica, já que temos experimentado estados sublimes com o estímulo da música inefável. O que nos diz sobre isto? Mestre. É possível fazer transmutações com a música inefável dos grandes mestres. Também assim se pode sublimar. Recordemos nós as 9 sinfonias de Beethoven, a flauta encantada, de Mozart, que nos recorda uma antiga iniciação egípcia, etc. Também é possível sublimar as energias criadoras com os esportes sãos, como o da natação ou o tênis, etc., etc., etc. Em todo caso, sublimar não é prejudicial. Discípula. Que tempo recomenda para realizar as práticas com o Vajroli Mudra? Mestre. O Vajroli Mudra para transmutar e sublimar resulta no fundo transcendental e divinal. Contudo, não se deve abusar tampouco do Vajroli. Os mestres que passaram mais além do sexo, unicamente transmutam por meio do Vajroli, cada mês. Quem não chegou a essas alturas, aqueles que se encontram nas primeiras escalas do chelado, os iniciados simplesmente, devem praticar, quando muito, uma vez por semana. Esse é meu conceito. Discípula. Conhecemos casos de meninas que em forma involuntária realizam práticas de transmutação. Isto é motivado a que já acostumaram a seus órgãos sexuais a absorção. O que nos diz a respeito? Mestre. Que algumas pessoas transmutam involuntariamente. Isso somente seria possível se escutassem doces sinfonias, se chegassem até ter êxtases, como os de Teresa de Jesus, ou de Francisco de Assis. Discípula. Quando a mulher entra em estado de excitação, experimenta certas palpitações no sexo. Que explicação esotérica nos pode dar a respeito? Mestre. Inquestionavelmente, nos órgãos criadores femininos, durante a excitação sexual, tem certas palpitações. Não há dúvida de que as mesmas obedecem ao sístole e diástole do cardías. Recordemos que o falulus masculino também tem esse tipo de palpitações. Agora bem, se pensamos nós em que o clítoris, o centro sexual específico dos órgãos criadores da mulher, é masculino, nos explicaremos então, por si mesmo, o que é realmente o movimento peristáltico nos órgãos criadores femininos. Discípula. Mestre, quanto às práticas do Vajroli Mudra, ouvimos de algumas meninas, que dizem que ao realizar estas práticas não experimentam emotividade sexual. Nossa pergunta é, se não sente excitação, se efetuará a prática de transmutação corretamente, já que na explicação que dá você no livro Transformação Radical diz que deve haver excitação. Mestre. Não é necessária a excitação sexual violenta, para poder realizar os processos da transmutação. Quem assim pensa, só busca, no fundo, a satisfação da luxúria. Discípula. Para lograr a autorrealização íntima do ser, o que é mais aconselhável, uma mulher fria ou uma mulher ardente? Mestre. Não há necessidade de ser passional, uma mulher, para que possa autorrealizar-se, nem tampouco fria como o gelo. Como se diz vulgarmente, nem tão dentro que te queimes, nem tão fora que te geles. Se necessita o equilíbrio perfeito, não devemos violentar jamais a lei da balança. Isso é tudo. Discípula. A que fenômeno esotérico se deve a frigidez na mulher? Mestre. Muitas vezes uma mulher é frígida, simplesmente por sua constituição sexual,
pela conformação de seu organismo, etc. Mas, se esse ego desencarna e retorna com um corpo masculino, poderia ser violento, desde um ponto de vista sexual. Ou vice-versa, se regressa, se reincorpora novamente com um feminino, porém são e forte, poderia expressar-se em forma luxuriosa. Entendido? Discípula. A que se deve a infertilidade da mulher? Mestre. A infertilidade da mulher tem por causa causorum, isso que se chama karma. Mulheres que no passado não souberam cumprir com seu dever como mães, em suas novas existências nascem estéreis. Mulheres que não quiseram jamais filhos, ou que os rechaçaram, ao voltar, ao regressar, ao reincorporar-se em veículos femininos, têm que sofrer a dor, o sofrimento moral da esterilidade. Discípula. O que nos pode dizer da mulher no tempo atual? Mestre. Existem épocas de plus masculino e épocas de plus feminino, no curso da história. Bem sabemos nós que durante 42 anos governa o sexo masculino, e que durante 42, o sexo feminino. Isto é, o ciclo sexual completo, é de 84 anos. Quando o polo masculino de Urano se orienta até o Sol, a força que rege ali, em Urano, vem, desce, faz que o sexo masculino impere, mande. Não está a mais recordar, por exemplo, a época dos piratas, as épocas das grandes gestas dos varões, das grandes guerras. Também devemos recordar que quando o polo feminino de Urano se orienta até o Sol, a força que dali advém, levanta a mulher e faz que ela se imponha e mande. Precisamente agora, nestes instantes, nos encontramos em um plus feminino. A mulher tem se imposto no governo, na banca, na sociedade, na ciência, etc., etc., etc. Desafortunadamente, os seres humanos não sabem conhecer com exatidão quando é que se encontra mandando o sexo masculino e quando o sexo feminino. Há que saber aproveitar essas energias para nossa própria autorrealização íntima do ser. No mesmo ser humano, no mesmo humanoide, existem 42 anos de atividade forte, masculina, e 42 feminina. Isto quer dizer que se um indivíduo, por exemplo, nasceu durante o plus masculino, isto é, em épocas em que vibrava o planeta Urano em forma positiva, indubitavelmente terá um poder sexual tremendo, durante esses 42 anos. Mas quando vier o aspecto feminino, em vez de languidecer sexualmente, em vez de debilitar-se, é ainda mais forte pelo estímulo do polo contrário. Eis aqui o que é a força masculina e feminina, alternando-se em todo o ritmo maravilhoso do grande universo. Nestes tempos, a mulher está mandando, está governando, e seguirá todavia mandando por muito tempo. Mas chegará um instante em que sua oportunidade terá passado. Quando isso seja, o varão voltará a tomar o cetro do poder. Isso é tudo o que posso dizer nestes momentos com respeito à mulher. Discípula. Alguns dizem que o Satã é feminino, que na carta 15 do Tarot, o Tifão Bafometo, o diabo, está representado com saias e seios. O que nos diz disto? Nós cremos que seja andrógeno, já que se Deus é andrógeno, sua sombra também deve sê-lo. Sabemos que Deus como sabedoria é masculino e como amor é feminino. Mestre. Bem, falemos um pouco sobre a carta 15 do Tarot. Sinto prazer em falar de dita lâmina. Não sei por que as gente julgam tão mal a Tifão Bafometo. Contudo, os gnósticos jamais ignoram aquela frase que diz: eu creio no mistério de Bafometo e do Abraxas. A carta 15 do Tarot, o diabo, é profundamente significativa. Recordemos que se acha depois das cartas 13 e 14. Inquestionavelmente, a 13 corresponde à morte do mim mesmo, do si mesmo, do ego. Indubitavelmente, a carta 14 nos fala dessa temperança, dessa castidade, dessa perfeição que resultam da morte do ego. Depois vem a 15, que corresponde, inevitavelmente, ao andrógeno primigênio, ao mistério do Bafometo e do Abraxas, ao diabo. Palavra, esta última, que horroriza gentes piedosas, mas que constitui fogo extraordinário para o sábio. Na Catedral de Notre-Dame de Paris, aparece um corvo. Ele olha, fixamente, para o rincão do templo, até esse lugar onde se encontra a pedrinha angular, a pedra mestra, a pedra da verdade. Tal pedra tem uma forma, sim, terrível,
com chifres que horrorizam, o diabo, pavor de muitos pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas. Os alquimistas medievais dizem: queima teus livros e branqueia o latão. Por que o corvo negro olha até o diabo? Por que devemos morrer em si mesmos? É necessário que desintegremos os elementos inumanos que levamos dentro, é urgente que os reduzamos a cinzas, a poeira cósmica. Assim será como poderemos nós branquear o latão, esse latão ou cobre, representado na estrela da manhã. Já sabemos todos, com inteira claridade, que em um dia não muito longínquo, aquele luzeiro vespertino se chamava também Lúcifer, o fazedor de luz. Se nós logramos, pois, que morra em nós tudo que é inumano, branquearemos ao latão, branquearemos ao diabo. Esse diabo é a reflexão do terceiro logos dentro de nós mesmos, aqui e agora. No passado, foi o arcanjo mais luminoso, mais resplandecente do espaço infinito. Ele, em si mesmo, é, digamos, a parte mais importante de nosso ser, é nosso mesmo ser, que há tempo foi luminoso, resplandecente, maravilhoso, o arcanjo mais excelente. Desafortunadamente, quando caímos na geração animal, ele foi precipitado até o averno. Agora é negro como o carvão, somos nós mesmos quem o temos nesse estado de miséria. Agora vos explicareis, meus queridos irmãos, por que aparece Lúcifer em A Divina Comédia metido lá, no coração da terra, chorando com seus 6 olhos, repetido esse número 6, 3 vezes, temos o 666, a grande meretriz. Sim, ele chora porque nós o voltamos assim como está, o fizemos negro como o carvão. Agora devemos branqueá-lo. Isso somente seria possível desintegrando os elementos inumanos que levamos dentro, desintegrando nossos erros psicológicos, acabando com o mim mesmo, com o si mesmo, morrendo aqui e agora. Mas se continuamos com nossos erros, se andamos continuamente pelo caminho da fornicação, do ódio, da luxúria, da inveja, da hipocrisia, do orgulho, etc., etc., ele continuará em desgraça. É o Prometeu acorrentado à dura rocha do sexo, o Prometeu aquele que sofreu horrivelmente e que um abutre lhe devorou as entranhas. Sim, o abutre do desejo, lhe tem amargado a existência. Devemos ter piedade por esse diabo íntimo, particular, que levamos dentro. Branqueá-lo, isso é urgente, minhas estimáveis irmãs e irmãos que escutem esta fita, é necessário que o façamos resplandecer. Se por algo vale a pena o livro aquele de Giovanni Papini, que se intitula O Diabo, é porque esse homem chegou a intuir o que é o mistério do Bafometo. Disse: se Deus é puro amor e perdoa a todas as criaturas, por que não poderia perdoar ao diabo? Tais palavras lhe valeram, pois, a excomunhão, era o menino mimado do Vaticano. Pois bem, nós não cremos em um diabo antropomórfico, sentado lá, tras as nuvens, lançando raios e centelhas contra este triste formigueiro humano. Não, meus caros irmãos. Nós pensamos em um diabo pessoal, em um diabo íntimo, em um diabo que deve voltar a resplandecer, a centelhar, a brilhar. Branqueia o latão e queima teus livros. Vale mais branquear o latão que todas as teorias escritas e por escrever. Quando o diabo esteja branqueado, se fusionará com nossa alma, se fusionará com nosso espírito, e então nos converteremos em algo distinto, diferente, em arcanjos de luz, em senhores da luz, por isso é que a Lúcifer se lhe denomina fazedor de luz. Não vejo por que motivo, pois, se apelida a esse divino andrógeno como algo desprezível. A carta 15 do Tarot aparece depois da 13, que é a morte do ego, do eu, do mim mesmo, e depois da 14, o homem que adquiriu a temperança, a virtude, a perfeição. Assim, pois, essa carta 15 é o que volta outra vez a resplandecer, é o andrógeno divino, é o diabo transformado em Lúcifer, é o latão branqueado. Discípula. O que nos pode dizer você dessas pessoas que desprezam a mulher, que a subestimam? Mestre. Quem despreza o sexo feminino, quem o considera inferior, marcha pelo caminho do erro, porque Elohim é deuses e deusas. O aspecto feminino de Deus não pode ser desprezado. Discípula. Qual deve ser a preocupação fundamental da mulher, no que respeita à sua vida interior? Mestre. É necessário que a mulher se preocupe pelo despertar da consciência.
Não está a mais recordar que em um passado remoto, devido à certa equivocação de alguns indivíduos sagrados, desenvolveu a humanidade o abominável órgão kundartiguador. Mais tarde, quando esse órgão foi eliminado da humana espécie, ficou, dentro de cada organismo, algo abominável. Me refiro a todos esses elementos inumanos que, em seu conjunto, constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo, isto é, os elementos inumanos que ficaram nos organismos animais, são simplesmente as mais consequências do abominável órgão kundartiguador, e dentro dessas mais consequências está engarrafada a essência. Agora compreenderão vocês por que a essência, a consciência, dormita profundamente. Contudo, não sempre a consciência dos seres humanos tem estado tão dormida como agora. Em um princípio, seu sono era vago, mas depois da submersão do continente Atlante, as gentes ficaram profundamente hipnotizadas pelo poder sinistro do abominável órgão kundartiguador. É claro que o ego, o eu, é o resultado de tal órgão, e como quer que está ele dormido, em si mesmo, e é subjetivo, a consciência ficou processandose, dentro do mesmo, em forma subjetiva. Se digo que a humanidade está hipnotizada, não estou dizendo algo errado. Contudo, as gentes não se dão conta de que se acham em estado de hipnose, as gentes creem que estão despertas e eis aqui seu grande erro. Somente vêm a saber que existe o hipnotismo, quando a força hipnótica flui mais ligeiramente, ou se concentra em determinado sujeito, em uma sessão hipnótica, por exemplo. Fora desse instante, as gentes ignoram que se encontram em estado de hipnose, de sono profundo. Quando viemos ao mundo, ao nascer, formamos uma nova personalidade. Mais tarde entramos em uma escola, e como é natural, somos educados de acordo com os costumes da época, se nos instrui, se nos ensinam toda a classe de prejuízos, etc. Com tudo isso, com toda essa lastra, viemos a estabelecer, em nós, uma consciência falsa. Mas a essência, em si mesma, fica dormitando lá, nas profundidades. Nela estão, digamos, depositados os dados que necessitamos para a autorrealização íntima do ser, mas esta fica relegada, repito, e até qualificada de subconsciente, e somente vem a tomar-se como consciente autêntico, real, verdadeiro. Toda essa bagagem de teorias que levamos dentro, toda esta falsa educação recebida, todos esses preconceitos de raça, de casta e de nação. Assim, pois, em nós, em cada um de nós se formou uma dupla consciência. Em esoterismo, a consciência se lhe chama zoosta, está escrita com as letras zoosta. É triste saber que um zoosta esteja dividido em dois. Também é muito certo e de toda verdade que a natureza, adaptandose, teve que acomodar duas correntes de sangue em nosso organismo, dois sistemas, para falar mais claro. O primeiro é aquele que se manifesta durante o estado de vigília, o sangue se enche em certos vasos. O segundo é aquele que se expressa durante as horas do sono, em que alguns vasos, diferentes, são cheios pelo sangue. Assim, pois, há como dois sistemas de circulação em nós, de acordo com o duplo funcionalismo de um zoosta. Necessitamos despertar, rasgar o véu, acabar com tudo que não seja o ser, acabar com todos os preconceitos de raça, de família, de nação, com toda esta falsa educação recebida, com toda esta consciência falsa. Há que destruir o ego, reduzi-lo a cinzas, a fim de que a essência se expresse em nós. Nela estão contidos os dados que necessitamos para a autorrealização íntima. Isso é o vital, isso é o urgente, isso é o inadiável, o impostergável. A mulher está chamada a despertar, deve interessar-se, por isso e lutar para que o homem também desperte. Nenhum está mais perto do homem que a mulher, portanto, ela deve lutar a fim de ajudar ao varão, que por estes tempos se encontra tão degenerado. Com a energia criadora, maravilhosa, podemos criar os corpos existenciais superiores do ser. Muito se tem dito sobre o corpo astral. Desgraçadamente, os humanoides atuais não possuem esse maravilhoso veículo. Comumente, e por aquilo, digamos, de conveniências, se diz, saio em astral, etc., 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 mas essas saídas astrais são saídas no ego, é o eu, o mim mesmo, o si mesmo, quem substitui ao astral, para viajar através dos espaços infinitos. Se faz necessário criar o autêntico e legítimo corpo astral,
e isso somente é possível mediante o mercúrio da filosofia secreta, aprendendo a transmutar essa força maravilhosa. O verdadeiro nome do corpo astral é o corpo Kedjano. Tal palavra se escreve com as letras seguintes, Kedjano. Quem sabe transmutar conscientemente o esperma em energia, homens e mulheres, pode criar o corpo Kedjano. Um sabe que tem tal corpo, quando pode viajar com ele, consciente e positivamente. Muito mais tarde será necessário criar o autêntico corpo da razão objetiva, isto é, o corpo mental, um veículo extraordinário que somente vem a tomar forma mediante o hidrogênio sexual C12. Por último, criar o corpo da vontade egoaitorasiana do ser, isto é, o corpo causal. Tais corpos, repito, somente se criam mediante a transmutação do esperma em energia. Quando um já chega a possuir tais veículos, quando já os tem de verdade, então pode encarnar, em si mesmo, a seu princípio anímico, a seu real ser interior, para converter-se em um homem autêntico, em um homem de verdade. Dentro da palavra homem incluo, naturalmente, também a mulher, assim como dentro da palavra Elohim, Deus, se inclui também as deusas. Assim, pois, meus queridos irmãos, trabalhar intensivamente com a energia criadora do terceiro Logos é imposterável, inadiável, se é que algum dia almejamos, de verdade, alcançar a liberação final. Paz inverencial. Samael a Veor, tem falado para vós. Nota: o presente tema é uma gravação que realiza o VM. Samael para dar resposta às perguntas enviadas por uma irmã gnóstica. Embora o venerável não leia as citadas perguntas, incluíram-se no tema para facilitar a compreensão do mesmo.